Pensando aqui nessa questão do ateísmo, né, que está em voga aí. O ateísmo militante. O que é? Primeiro fala da questão dos deuses, né? Os diferentes deuses que a humanidade cultuou ao longo da história aí. Os deuses gregos, deuses fenícios, hindus, etc. Hoje fala, né, essa questão do ateísmo, fala-se que vivemos num mundo sem Deus, etc. Mas e os deuses da modernidade, quais que são? Eu diria que são as ideologias. As ideologias que governam o pensamento e o comportamento humano. Antes de aprofundar nessa questão, voltando isso que eu falei dos deuses, né? Eu vejo que os deuses do passado são sim seres reais, em muitos casos. Os sumérios falam lá dos Anunnaki, que seriam seres extraterrestres, seres reais mesmo. Os gregos falam dos titãs, etc. Então eu vejo que os deuses, em sua maioria, são os seres reais, sim. Seres extraterrestres, seres interdimensionais que governaram a humanidade. E que talvez ainda governem nas sombras. Eu vejo, por exemplo, como que na internet pessoas de várias partes do mundo estão cultuando, voltando a cultuar certos deuses do passado, como Lilith, por exemplo. Inclusive vai ter um filme que vai estrear agora, parece, falando da Lilith, né? Então os deuses estão aí, querendo ou não, eles estão aí. Sempre estiveram aí. De uma forma ou de outra, presentes na consciência humana. O Jung dizia que os deuses são arquétipos. E qual é a definição de arquétipo? Modo de funcionamento e modo de percepção. Então, no caso, o modo de funcionar, né? O Lúcifer, por exemplo, seria a rebeldia, questionamento, etc. Ele dizia que os deuses eram apenas arquétipos. Não, também são arquétipos. Mas os vejo como seres reais também. Tem uma existência assim como os seres humanos têm. Muitas pessoas ao redor do mundo se voltaram para o hinduísmo, por exemplo, mexendo com yoga, etc., e acabam por adorar os deuses como Shiva. Então, na verdade, esse deus abraâmico, né, o Jeová, que depois apareceu com uma nova roupagem, o Alá, e ele vai voltar a ter concorrência, com certeza. Já vai ter concorrência de novo. Porque nós aqui, né, quem está me escutando, tendo nascido nessa sociedade judaico-cristã, a gente herdou do judaísmo esse Deus. Embora tenha essa história, né, de querer falar que o Deus de Jesus era outro, está muito em voga essa discussão aí. O próprio Jesus não ajuda em porra nenhuma, né, com essas contradições, essas maluquices dele aí, né, quando fala que expulsa os vendilhões do templo, falando que a casa do pai não é casa de comércio, etc. A casa daquele templo foi construída para Jeová. Então é muita neurose mesmo, muita esquizofrenia da parte dele. Vou nem aprofundar nesse negócio. Não. O fato é que esse Deus diabrado está influenciando ainda. Tem uma forte influência sobre a humanidade hoje em dia. E o que é esse Deus abraâmico, na verdade? É a egomania. Arquetipicamente falando, é a egomania. Não haverá nenhum Deus além de mim, eu sou um Deus de ciúmes. É a própria personificação do narcisismo.
Eu nunca vi um Deus tão narcisista igual esse Deus abraâmico aí. E fala, não terá nenhum outro Deus além de mim. Essa que é a verdade desse Deus aí. E, voltando àquilo que eu falei ainda dos deuses da modernidade, o ateísmo, ao atacar, eu nunca vi ateu atacar deuses hindus, por exemplo, ataca só esse deus abraâmico mesmo. Tudo bem. Esse Jason Ferreira falou que está escrevendo um livro chamado A Psicopatia do Deus de Israel. Bom, está atacando esse Deus, que é um Deus pernicioso. Mas tudo bem. Mas, ao atacar o Deus, né, esse Deus influente aqui no mundo ocidental, pelo menos, tem tanto, né? De certa forma, tá uma guerra aí, na verdade, né? A guerra pela consciência humana. Tem o advento do cientificismo, né? Coloca a ciência como mãe de todas as verdades, quando na verdade a ciência é extremamente dogmática, preconceituosa, cheia de preconceitos com relação ao chamado sobrenatural, por exemplo, a magia. Então é uma ciência assim que alega, né, não prezar pela razão, pela busca do conhecimento, mas é extremamente dogmática. Com relação a isso que eu falei, da questão do sobrenatural mesmo, das possibilidades sobrenatural. É dogmática. Ela tem o valor dela, é claro, mas também deixa muito a desejar em outros departamentos, como esse, por exemplo. Esses arautos aí, né, que até um tempo atrás tinha uma certa influência, né, esse Richard Dawkins e companhia aí. Então, o que cabe, na verdade, é ao indivíduo, por excelência, triunfar nesse caos, que é o que eu estou fazendo. Eu não quero depender de Deus nenhum. Essa época que a gente está vivendo aqui, vejo que é a possibilidade da ascensão do humanismo no sentido eminente da palavra, não no sentido daquela filosofia, né? Que eu até estudei na faculdade, nem lembro qual que é a origem dela, não. Mas humanismo no sentido eminente da palavra, no sentido pleno da palavra. Que os verdadeiros humanos, como eu, que estou nessa jornada de atualização de mim mesmo há muito tempo já, ascendam e reinem. Eu não cultuo nenhum Deus em específico. Meu Deus é a vida, tudo e todos. O absoluto é isso que Deus representa. Absoluto. Usando aqui a expressão do Júlio Zévola, né? Cavalgar o tigre, e a outra expressão dele é o homem nas ruínas. As ruínas aí do mundo jogado às traças, mas que pra mim já não é de jeito nenhum essa coisa desesperançosa mais, não. De jeito nenhum mesmo. Não tenho espírito niilista, não sou mais ressentido.
É, estamos em tempos verdadeiramente interessantes.